Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Feliz ano novo, né? Então, espero que todos tenham tido um ótimo final de ano, início de ano. E agora estamos aqui bem empolgados para iniciar 2025. Eu sei que muita gente colocou lá nas suas prioridades para 2025, tirar excelente em cálculo 2, né? Tenho certeza disso. Tirar 10 em todas as provas, né? 9 no caso. Enfim, gente, estamos felizes de estarmos aqui novamente em 2025. Faz tempo que a gente não se via. Inclusive ficou um dever de casa, né? Ficou um desafio para vocês na última aula. A gente vai ver isso hoje, tá? A gente vai ver quem foram os 3 ganhadores, aquelas 3 pessoas que enviaram por primeiro e que acertaram, tá? Porque tinha que enviar por primeiro e acertar também. Muita gente enviou, foram mais, se não me engano, 9 pessoas enviaram. Dessas 9, infelizmente 2 erraram. E aí ficamos com 7 que acertaram. Dessas 7 eu vou chamar depois os 3 primeiros, tá bom? Mas não vou fazer agora, eu vou fazer no meio da aula. Porque na aula de hoje é uma aula especial, porque a gente vai tratar sobre limite e derivada. Os dois na mesma aula. Por quê? Porque nós estamos tratando ainda de funções vetoriais. E para funções vetoriais, vocês vão ver que limite e derivada não vai mudar tanta coisa do que vocês viram no cálculo 1. Então, a gente vai começar no quadro. Eu vou falar um pouquinho sobre operações com vetores, com funções vetoriais. Depois eu vou falar sobre limite. E antes da gente começar a derivada, aí eu falo quem são os ganhadores do desafio, tá bom? Vou chamar eles aqui na frente. Mas vamos começar no quadro. Deixa eu começar aqui no primeiro quadro. Então, vamos lá. Operações com funções vetoriais. A gente podia até começar com uma revisão, só que eu sei que todo mundo estudou cálculo durante o Réveillon, né, durante o Natal, então não precisa. Então, só relembrar vocês que o nosso último assunto foi funções vetoriais. Então, uma função vetorial é uma função que vai do R, ou num subconjunto, no Rn. Então, você tinha, por exemplo, só alguns exemplos aqui para a gente relembrar. Você tinha uma função αt, digamos que ela fosse assim. Vou colocar aqui T, 1, T quadrado. E você tinha uma função beta-T. Vamos dizer que beta é, não sei, vou colocar E elevado a T, seno T, T quadrado também. Pronto. Então, para cada valor de T, você ia ter um vetor diferente. Por exemplo, para T igual a 0, aqui você ia ter o vetor 0, 1 e 0. Aí, para outro valor de t, você vai ter outro valor. Enfim, essas funções aqui, você viu como é que você define as funções paramétricas dela, né? x, y e z. Você chamaria isso aqui de x, y e z. E a gente também aprendeu como desenhar um gráfico de uma função desse tipo aí. Tanto uma função tridimensional quanto bidimensional. Hoje, gente, eu queria começar falando sobre algumas operações que a gente pode fazer com essas funções. Aliás, eu vou colocar outra função aqui. Vou chamar de ft. Vou chamar de t ao cubo. Então, olha só, essas duas primeiras funções eu posso chamar de função vetorial, porque é uma função que leva um t em um vetor tridimensional, tanto para alfa quanto para beta. Essa terceira aqui, eu posso chamar ela de função escalar. Por que função escalar? Porque ela leva um parâmetro t em um número real, no caso aqui t ao cubo. Tá? Então, isso daqui eu vou chamar de função escalar. Função escalar. Então, eu tenho aqui duas funções vetoriais e uma função que estou chamando de função escalar, que é uma função do cálculo 1. Agora, eu posso fazer algumas operações entre elas, que eu não vou tratar aqui com detalhes, porque são coisas que a gente mesmo já viu. Porque tanto alfa quanto beta, eles são vetores. Ora, se são vetores, tudo aquilo que você já aprendeu sobre vetores, você pode usar agora. Soma de vetores, produto escalar, entre outras coisas. Então, por exemplo, se eu pedisse para você, calcule para mim alfa t mais beta t.
Por mais que a gente não tivesse tido essa aula ainda, mas com certeza você saberia fazer isso daqui. Por quê? Por que você ia pensar? Alfa é uma função vetorial, beta é outra função vetorial. Como é que eu somo dois vetores? Eu não vou somar em cada coordenada? É exatamente isso que você vai fazer. Então, aqui nesse caso, se eu somasse a função alfa com a função beta, ficaria t mais e elevado a t, isso na primeira coordenada. Depois, 1 mais seno t, 1 mais seno t. E depois, t quadrado mais t quadrado. Aí ficaria 2t quadrado. Então, você conseguiria fazer isso tranquilamente. Outra coisa que a gente pode fazer aqui, multiplicação por escalar. Se eu pedisse para você... isso aqui são só exemplos. Se eu pedisse para você, calcula para mim 3 vezes alfa. 3 vezes alfa. Aqui a gente estava usando também a setinha na anotação, né? Eu vou colocar aqui só porque a gente já estava usando. Aí o que seria o 3 vezes alfa? Seria você pegar o escalar 3 e multiplicar com alfa. Então ficaria 3 vezes t, 3 vezes 1, que é 3, 3 vezes t quadrado. Só isso. Então aqui nada de novo. Uma coisa que talvez seja novidade para a gente é que agora eu posso pegar o f de t, que é uma função escalar, e multiplicar com uma função vetorial. Então, você pode pegar uma função escalar e multiplicar com uma função vetorial. Então, posso pegar aqui, por exemplo, ft vezes alfa t. Como é que funcionaria isso daqui? Ora, isso aqui é uma função escalar. Quando você multiplica um escalar por um vetor, o que você faz? Você pega o escalar e multiplica em cada coordenada. Aqui é a mesma coisa, só que a minha função f de t é t ao cubo. Então, eu vou pegar t ao cubo e multiplicar em cada coordenada do vetor alfa, que vai me dar. Aí vai ficar t ao cubo vezes t, t elevado a 4. t ao cubo vezes 1, t ao cubo. t ao cubo vezes t quadrado, t elevado a 5. Então, alguma dúvida aqui? Bem tranquilo, né? Outra coisa que a gente pode fazer aqui também é calcular o produto interno. Eu poderia pegar produto interno de alfa com beta. Então, poderia fazer aqui alfa, produto interno ou produto escalar com beta. Como é que seria isso? A mesma regra. Então, eu multiplicaria t vezes e elevado a t. Ficaria t vezes e elevado a t. Depois, 1 vezes seno. Ficaria seno. Depois, t quadrado vezes t quadrado. Ficaria t elevado a 4. Bom, uma outra operação interessante que a gente poderia fazer também é fazer uma composição. Você pode compor uma função vetorial com uma função escalar. Então, por exemplo, eu poderia fazer agora a composição beta com f de t. Então, cuidado, tá? Eu estou compondo beta com uma função escalar. Eu não estou compondo beta com alfa, estou compondo beta com f. Como é que ficaria isso daqui, gente? Beta de f de t. O que eu faria? Bom, o beta é isso daqui. Então, onde tivesse o t, eu vou substituir por f de t. Mas quem é o f de t? t ao cubo. Então, aqui ficaria e elevado a t ao cubo, seno de t ao cubo, e aqui, t ao cubo ao quadrado. Então, ficaria e elevado a t ao cubo, seno de t ao cubo, e, por último, t ao cubo elevado ao quadrado. Claro que isso daqui ficaria 3 vezes 2, que é 6, né? Então, já vou colocar t elevado a 6. T elevado a 6. Então, isso aqui só são alguns exemplos de operações que você conseguiria fazer com funções vetoriais e também com funções escalares. Claro, faltou alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, produto vetorial. Você conseguiria fazer, se eu pedisse para você, faça produto vetorial de alfa com beta. Você conseguiria? Conseguiria, né? É só fazer a fórmula do produto vetorial, só que nas coordenadas ficaria t e t quadrado, embaixo e elevado a t sendo t e t quadrado, aqui em cima ficaria i, j, k e calcularia o determinante. Tudo bem, gente? Então aqui é bem simples, então só estou dando alguns exemplos só para a gente entender o que está acontecendo aqui, mas aqui a gente vai passar rápido,
porque são coisas que a gente já viu nas aulas sobre vetores. Então, vamos aqui para o slide agora, onde a gente vai ver com detalhes essas operações, né? Então vamos lá, operações com funções vetoriais. Lembrando que hoje ainda a gente vai ver limite, derivada e vetor tangente, se der tempo. Então vamos lá, primeiro com as funções vetoriais, operações. Nós já sabemos que você pode somar vetores, né, funções vetoriais, isso eu já fiz no quadro para vocês. Nesse caso aqui eu estou somando alfa mais beta, basta você somar em cada coordenada. Outra operação é a multiplicação por um escalar. É só pegar o escalar e multiplicar em cada coordenada do vetor. Está aqui, ó. Por exemplo, eu quero multiplicar 2 vezes esse alfa. Aí eu só multipliquei em cada coordenada. Por isso que deu esse resultado aqui. Outra operação, multiplicação por uma função escalar, que foi o que nós fizemos no quadro também. A regra é a mesma, só que você vai pegar uma função e multiplicar em cada coordenada. Nesse caso, por exemplo, ó, você poderia pegar essa função t mais 1 e multiplicar com essa função vetorial alfa. Ficaria t mais 1 vezes seno, t mais 1 vezes cosseno, t mais 1 vezes t. Por isso que ficou aqui t quadrado mais t. O resto a gente não mexeu. Outra coisa é o produto interno. Você pode calcular também o produto interno das minhas funções. Então, por exemplo, ali... A gente chegou a fazer produto interno ali? Nem lembro mais. Não, não fizemos, né? Não, eu errei o produto interno, ninguém me corrigiu. É, professor, passou o ano. Aqui, gente, ó, eu errei a fórmula do produto interno. É assim que faz produto interno, gente? Não, né? Ninguém me corrigiu, tá vendo? Gente, não pode fazer isso. Então, aqui, ó, produto interno, você multiplica as coordenadas e depois soma. Tá aqui. Ah, professor, até o senhor esqueceu tudo, tá vendo, de cálculo 2? Gente, eu estudei também na... Tá, então tá aqui, ó. Gente, isso aqui foi um erro grave, tá? Que eu cometi, inclusive. Tá, só relembrando, qual foi o erro grave? Porque quando você faz produto interno de 2 vetores, você multiplica e soma, tá? Então, t vezes e elevado a t, mais seno t vezes 1, mais t quadrado vezes t quadrado, que dá t elevado a 4. Pronto, correção feita. Então, vamos voltar. Então, coisa que eu fiz aqui também, trouxe aqui um exemplo para vocês, no slide. Então, tá aí, ó. Só que o alfa e o beta é seno cosseno t menos seno e 1. E aí, se eu fizer o produto interno nesse caso, ó, vai ficar seno t, cosseno t, menos cosseno t, seno t, eles vão se cancelar, e vai ficar t vezes 1, que é t. Agora, interessante, ó, quando você faz o produto interno de 2 funções vetoriais, qual é o resultado disso? É outra função vetorial? Sim ou não? Não. É o quê? É uma função escalar. Então, se você faz um produto escalar de 2 funções vetoriais, o resultado é uma função escalar. Outro, produto vetorial. Quando você faz aqui, ó, produto vetorial de 2 funções vetoriais, basta você calcular esse determinante aqui, ó, dessa matriz. Aí um exemplo aqui, né, se você fizer esse alfa e esse beta, o produto vetorial deles, eu vou obter este vetor aqui. Então, quando você calcula o produto vetorial de 2 funções vetoriais, você obtém uma função vetorial. Agora, essa função vetorial aqui, ela tem uma propriedade importante referente a alfa e beta. Qual é essa propriedade? Só para a gente revisar. Quando eu faço produto vetorial de alfa com beta, eu obtenho uma nova função vetorial. Qual característica essa função vetorial tem? Muito bem, ela é o quê? Ortogonal, ela faz um ângulo de 90 graus, tanto com alfa quanto com beta. Mesmo que o nosso t, ele venha a variar, ainda assim, mesmo que o t venha a variar, esse vetor também vai variar, e o vetor novo sempre vai ser perpendicular aos 2 vetores alfa e beta. Então, isso aqui é bem interessante. Ok, então, agora que nós vimos aqui algumas operações, vamos passar para o mais importante, é falar um pouquinho sobre limite e derivada, começando com limite, funções vetoriais. É claro que a gente demorou um tempinho para chegar em limite, mas finalmente chegamos, né? Eu sei que todo mundo estava ansioso para isso, mas finalmente chegamos e vamos ver como é que a gente calcula limite para uma função vetorial. Então, a gente vai começar aqui no quadro, depois a gente vai para o slide. Limite de função vetorial.
Olha só, gente, assim como no cálculo 1, para eu dizer o que é o limite aqui, eu vou começar pelo gráfico. Então, funções vetoriais, elas têm um gráfico. Então, eu vou começar por aí. Digamos que eu tenho uma função alfa bidimensional e ela me dá um gráfico assim. Vai dizer que eu tenho aqui um gráfico. O que acontece? Para cada parâmetro t, essa minha função alfa t, ela me dá o quê? Ela me dá um vetor que sai da origem e chega num ponto aqui desse gráfico. Então, vou fazer um vetor qualquer aqui. Então, por exemplo, bem aqui, eu tenho uma função alfa t. Tá? Então, olha só. Para cada valor de t, eu vou ter um vetor diferente. Só que esse vetor, ele está desenhando essa curva aqui verde que eu coloquei, porque essa curva verde é o gráfico dessa função. Aí vamos dizer que para algum parâmetro t, para alguma parte aqui desse gráfico, deixa eu colocar essa parte bem aqui, por exemplo. Digamos que nesse pontinho bem aqui, eu tenho um vetor. Esse vetor aqui eu vou chamar de vetor L. Olha só, eu tenho aqui um vetor L que sai da origem e chega num ponto aqui da minha curva. É claro que você lembra que limite, não necessariamente esse pontinho que está analisando deve fazer parte do domínio. Poderia acontecer também que esse ponto aqui não fizesse parte do meu domínio, não fizesse parte do gráfico da minha função. E poderia acontecer uma curva mais ou menos assim, ó. Aqui ficaria um pontinho, uma bolinha aberta. Isso aqui daí ia ser o gráfico da minha função. Só que esse ponto aqui, ele não fazia parte do gráfico, porque esse ponto aqui não está no domínio da minha função. Mas tanto faz. Então, bora dizer que eu tenho um vetor aqui. Esse vetor L, ele é um vetor fixo. Ele está parado ali. Ele não vai se mexer. Quem vai se mexer é o meu vetor alfa t. Conforme eu vou alterando o valor de t, esse meu vetor alfa t, ele vai mudando. Mas assim, conforme eu vou mudando t, esse alfa t, ele sempre vai caminhando ao longo do gráfico, porque esse gráfico aqui é o gráfico dessa função. Tudo bem? Então, vai chegar um momento, conforme eu vou alterando t, que esse meu vetor alfa t, ele vai se aproximando do meu vetor L. Ó, então, cada vez, conforme eu vou alterando t, esse meu vetor alfa t, ele vai se aproximando do meu vetor L. Até chegar o momento que ele vai estar tão próximo quanto eu queira. Ele pode vir a coincidir com o vetor L, mas isso não é necessariamente uma regra. Mas esse vetor alfa t, ele vai estar tão próximo quanto eu queira desse meu vetor L. Se isso acontece para algum parâmetro t, então eu digo que o meu vetor alfa t, ele está tendendo ao vetor L. Como é que eu escrevo isso? Eu escrevo dessa forma aqui. Eu escrevo que o limite da minha função alfa t, quando t tende a um valor t0, é igual ao vetor L. É isso que eu estou falando. Ou seja, quando o meu parâmetro t, ele se aproxima de um valor específico ali, que eu estou chamando de t0, esse meu vetor alfa t, ele se aproxima desse meu vetor L, que é o que está acontecendo bem aqui. Tudo bem, gente? Claro que ele poderia se aproximar tanto vindo por aqui, quanto vindo aqui, ó, por cima. Mas das duas formas, ele já está se aproximando. Eu trouxe também no GeoGebra para a gente, só analisar como seria essa aproximação também, agora analisando aqui no GeoGebra. Mas é a mesma ideia que eu coloquei no quadro. Então, ó, aqui você tem um vetor L, esse vetor L está parado, e aqui você tem um vetor R. Esse vetor R, ele está variando. Então, conforme eu vou variando aqui, ó, o meu parâmetro t, essa minha curva t é a curva t cosseno t. Então, ó, conforme ele vai variando, vai chegar o momento que ele vai estar muito próximo aqui, ó, do L. Ele vai chegar até a coincidir com o meu vetor L. Se eu continuasse variando, ó, ele ia voltar para cá. Depois, se eu voltasse, ele ia de novo chegar aqui perto. Tá? Então, ó, das duas formas, tanto para um lado quanto para o outro, esse meu vetor RT, ele está se aproximando de L. Tá bom, gente? Se você tá, professor, beleza, já entendi. Mas me dê logo uma definição boa aí de limite, né? Antes de eu lhe dar uma definição boa, eu vou querer mostrar outra coisa para vocês aqui, ó.
Eu poderia olhar essa aproximação de uma outra forma. Que outra forma seria essa? Bom, αt não é um vetor? É, né? L não é um vetor também? É. Então, eu poderia formar um novo vetor a partir desses dois. Que vetor é esse? O vetor subtração. Se eu fizesse o vetor subtração αt menos L, eu ia obter esse vetor aqui, ó, que sai de L e chega em alfa. Esse vetor azul aqui que eu fiz é o vetor αt menos L. Ou seja, ele é o vetor diferença de alfa e L. Tudo bem? Ora, o que acontece com esse vetor azul quando o meu vetor laranja, que é αt, se aproxima de L? O que acontece com esse vetor azul? Ele vai diminuindo. Uma outra forma de eu enxergar limite, então, é dizer que quando t ele tende a ter zero, esse vetor azul aqui, ele tende ao vetor nulo. Ou melhor, a distância entre esses vetores, ela tende a ser zero. Então, isso é uma outra forma de você enxergar os limites. Então, nesse caso aqui, ó, eu estou dizendo que conforme o t tende a zero, conforme t tende a ter zero, a distância, ou seja, a norma do meu vetor αt menos o meu vetor L está tendendo, no caso aqui, é igual a zero. Tá? Então, o limite desta norma aqui, quando t tende a zero, é igual a zero. Tende a ter zero é igual a zero. Tá? Então, das duas formas, eu estou falando a mesma coisa. Eu estou falando que o αt está se aproximando do meu vetor L. Mas tá. Vocês vão dizer, tá, professor, mas eu gostaria muito de uma definição mais formal. Eu não gosto dessa assim, só anotação. Eu gosto da minha definição. Lá em cálculo 1, o professor Leão sempre dizia, né, de um tal de epsilon e delta. Epsilons e deltas eram muito famosos. Então, aqui em cálculo 2 a gente não vai ver isso, epsilons e deltas? A gente vai. Então, como é que seria uma definição mais formal desse limite aqui? Bom, você poderia escrever dessa forma aqui, ó, gente. O que significa esse limite aqui? Significa que, dado epsilon positivo, olha quem apareceu aqui, né? Para a felicidade de todos. Não vou colocar aqui, eu vou colocar existe delta positivo, tal que. O que está acontecendo? Quando t se aproxima de t0, ou seja, quando a distância de t para t0 é menor que delta e maior que zero, o que significa esse maior que zero? Significa que o t ele nunca vai ser igual a t0. Tá? O t nunca vai ser igual a t0. Ele só se aproxima, ele tende, mas ele nunca vai ser igual. Quando isso aqui acontece, implica que a norma, olha a norma aqui de novo, de αt menos L é menor que epsilon. Tá? Então, quando isto aqui acontece, quando t está tão próximo de t0 quanto eu queira, então o meu αt menos L, esse vetor aqui, ele vai ter uma norma menor do que epsilon. Tudo bem, gente? Tudo certo até aqui? Tá, então isso aqui é a definição formal de limite para uma função vetorial. Perceba que não mudou muita coisa do cálculo 1, a definição. Mas não vai mudar muita coisa mesmo, não. Pouca coisa vai se acrescentar aqui no cálculo 2 para a função vetorial. Ok, então vamos continuar aqui. Vamos para o nosso slide. Então, voltando aqui para a limite de funções vetoriais. A gente já explicou um pouquinho, né? Então, se α é uma função vetorial, A é um número real, aí eu usei o A, mas aqui no quadro usei T0. Então, à medida que t se aproxima de A imagem de αt se aproxima de L. Simbolicamente, eu estou escrevendo isso daqui. Então, aqui, ó, você tem um αt, você tem um L. Aqui, ó, eu não coloquei o gráfico aqui, mas existe esse gráfico, existe essa curva aí que é o gráfico. E aí você tem também o vetor αt menos L. E nós sabemos, então, que esse vetor αt menos L indica o quão próximo o alfa se encontra de L. Então, quanto menor o valor da norma, daquele vetor azul que eu coloquei no quadro, mais o αt se aproxima de L. Diga, Paulo, tem uma pergunta? Olha, Paulo, boa pergunta. Paulo está perguntando se já estou usando a definição de bola aberta. De certa forma, sim, né? Porque
a bola aberta está bem aqui, ela faz parte do domínio. Só que ainda assim, esse conceito de bola aberta que eu estou usando agora, ainda é o mesmo do cálculo 1. Ainda é o mesmo do cálculo 1, porque lá em cálculo 1, se você lembrar, ficava aqui, módulo de x menos a, x menos x zero é menor que delta também. Então aqui ainda é a mesma ideia. Essa bola aberta que eu estou usando aqui, ainda é um intervalo aberto. Não mudou. Tá? Agora, quando a gente for ver limite de funções n-dimensionais, né, funções que dependem de x, y e z, aí a bola aberta já vai mudar um pouquinho. Já não vai mais ser unidimensional. Vai ser bidimensional, tridimensional. Mas ainda assim é uma bola aberta. Porque bola aberta é um conceito geral. Entendeu? É geral. Então, ainda assim, esse intervalinho aberto ainda é uma bola aberta também. Só que a gente vai ver bolas abertas, digamos, em funções mais gerais. Né? Para uma definição de limite diferente do que a gente está acostumado. Tá bom? Mas foi uma boa pergunta. Diga. Boa pergunta também. Qual é seu nome? Yuri. Olha, o Yuri perguntou por que o vetor L ele não está em função de t. Yuri, porque por mais que o vetor L ele também esteja aqui nesse gráfico, digamos assim, esteja desenhando, mas não esqueça que quando a gente está falando de limite, eu quero analisar se a minha função αt ela se aproxima de algum valor fixo. Né? Isso acontecia lá no cálculo 1 também. Então, por exemplo, lá no cálculo 1, você dizia assim, o limite de f de x quando x tende a 2 é igual a 5, por exemplo. Você queria analisar se quando x tende a 2, quando x se aproxima de 2, o valor da sua função se aproxima de algum valor fixo. Então, esse valor aqui, que é o resultado do limite, ele sempre vai ser fixo, se o limite existir. Né? Porque pode acontecer do limite não existir. Então, a mesma ideia é aqui. Esse valor que eu quero ver se a minha função chega, ele é um valor fixo. O que vai variar é a minha função. Tudo bem? Boa pergunta também. Gostei. Vamos lá, voltando para cá para o slide. Então, como eu disse, né? Aí vocês falam assim, não, professor, eu não quero essa definição, eu quero uma definição formal. Eu gosto de épsilons e deltas. Eu gosto da matemática pura. Não tem problema. Está aqui, te mostro aqui para vocês. Ó. Então, seja alfa uma função vetorial, A é um número real. Então, dizer que isso aqui acontece é dizer isso aqui. Para tudo épsilon positivo, existe um delta positivo, tal que essa desigualdade vai implicar nesta desigualdade. Tá bom? Ok. Só que aí agora vem a pergunta, tá, professor? E aí, como é que eu vou calcular limite aqui em cálculo 2? Pelo menos para a função vetorial. Eu vou ter que usar épsilons e deltas? Olha, se você quiser, você pode. É possível, né? Claro. Pela definição, você sempre vai conseguir calcular. Pela definição. Mas não é assim que a gente vai fazer aqui em sala, né? Infelizmente, né? Infelizmente não vai ser assim. Então, para isso, ó, como é que a gente vai calcular? Eu vou usar algumas proposições. A primeira proposição é essa daí, ó. Dizer que o limite de αt é igual a L, quando t tende a A, é a mesma coisa, é equivalente a dizer que essa norma aqui ela é igual a zero, coisa que a gente já tinha colocado no quadro também. Agora, olha só, esse daqui eu já tinha colocado. Esse teorema aqui é o teorema principal para limite. Então, olhem ele aí, leiam, interpretem, a gente já vai falar um pouquinho sobre ele. Mas esse é o teorema principal da aula de hoje. E aí, entenderam? Tá, então o que diz esse teorema, né? Diz, olha só, se você tem uma função αt, essa função αt é uma função vetorial, então ela tem funções coordenadas, x1, x2, x3, até xn. Então, dizer que o αt ele tende a L, que o limite de αt quando t tende a A é igual a L, é equivalente a dizer que cada função coordenada está tendendo a cada coordenada do valor do vetor L. Como assim? Bora ver aqui no quadro. Então, ó, por exemplo, só vou dar um exemplo aqui. Limite, se eu colocasse aqui, por exemplo, x, 1, x quadrado, quando x tende, vou colocar t, né, que a gente está usando só t. T tende a, vou colocar 3. Ó, só vou fazer um exemplo, a gente já vai falar sobre o teorema também, tá bom? Gente, se eu pedisse para você calcular esse limite aqui, ó, limite
dessa função, t1 em t quadrado, quando t tende a 3, intuitivamente, o que você faria? Qual era o resultado que você me daria? Mesmo que você não soubesse essa aula, o que você me diria? Qual seria? 3, 1, que mais? 9. Como foi que você fez isso? Você está supondo que calcular esse limite aqui é calcular o mesmo limite, só que em cada coordenada. Ou seja, na sua mente, o que foi que você fez? Você calculou o limite de t, quando t tende a 3, de 1, quando t tende a 3, e de t quadrado, quando t tende a 3. É isso que a gente vai fazer? É isso que diz o teorema. Só que o teorema, ele te dá a base para fazer isso. Porque se alguém te perguntar, olha, legal, é assim que faz, mas por que é assim? Né? Você vai saber responder? Tem que saber responder. Porque eu poderia falar assim para vocês, não, gente, é só calcular cada um, ou seja, é só você pegar esse limite aqui e colocar aqui para dentro. Só isso. Né? Ou seja, não tinha te dar nenhuma explicação. Então a explicação é o teorema. Então vamos falar um pouquinho sobre o teorema agora. Então, já que ele é o principal de hoje, né, vamos falar dele. Então, ó, teorema. Eu estou dizendo pelo teorema que o limite de αt... Ah, tá, deixa eu colocar aqui em cima. Quem é o αt? αt é uma função vetorial. Então, ela vai ter coordenada x1, x2 e vai embora, até xn. Além disso, também vai ter um L aí aparecendo. Quem é o vetor L? L é um vetor, então ele também tem coordenadas. Eu vou chamar de coordenada L1, L2, vai embora, até Ln. Cada coordenada é uma constante. Tá? Então, essas aqui são as informações para o meu teorema. Aí eu estou dizendo, deixa eu colocar mais embaixo aqui, que o limite de αt, quando t tende a t0, é igual a L, se e somente se, ou seja, é equivalente a dizer que o limite de x1 de t, quando t tende a t0, vou colocar aqui xi, é igual a Li. Isso vale para i indo de 1, 2 até n. Tá? Então, esse teorema me diz que se eu quero calcular o limite de uma função vetorial, basta eu calcular o limite de cada função coordenada. Isso é muito interessante, por quê? Porque se eu estou dizendo que calcular o limite de uma função vetorial é calcular o limite de cada coordenada, gente, cada coordenada é uma função escalar. É uma função do cálculo 1. Ou seja, calcular limite para isso daqui, você vai usar as mesmas regras do cálculo 1. Não é verdade? Porque se for calcular o limite para cada função coordenada, isso é cálculo 1. Então, aqui, você vai pegar e calcular o limite conforme você já sabe fazer. O que vai ficar muito mais fácil. Mas o que deixa muito mais fácil é esse teorema aqui. Eu não vou demonstrá-lo, aliás, pelo menos não com muitos detalhes, mas eu vou dar uma ideia pelo menos da demonstração, né? Como é que isso aqui acontece? Vem daqui, ó. Vou colocar aqui só ideia, tá? Da demonstração. Ideia, só uma ideia, não é a demonstração completa. Porque eu sei que vocês gostam de demonstração, então como eu sei que muita gente gosta, né? Então vamos só dar uma ideia para o pessoal não ficar chateado. Tá. Para você provar isso daqui, basta você ter em mente essa desigualdade aqui, ó, gente. Se eu fosse fazer aqui o módulo de x1 de t menos Li, isso aqui para qualquer função coordenada, você concorda comigo que isso daqui, já que é um módulo, então isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada do que está aí. x1 de t menos Li. Estou falando x1, mas é xi, né? xi ao quadrado. Até aqui tudo bem? Não fiz nada demais, né? Aí você concorda comigo agora que isso daqui é menor ou igual... Olha lá, veja se você concorda. Isso daqui é menor ou igual que a raiz quadrada de x1 de t menos L1 ao quadrado mais... Aí, 3 pontinhos.
mais xi de t menos li ao quadrado, mais até chegar no xn de t menos ln ao quadrado. Certo ou errado, gente? Está certo isso aqui? Posso dizer que isso é menor ou igual que aquilo que eu escrevi? Sim. Sabe por que sim? Porque, ó, isso que estava dentro da raiz, que era esse bem aqui, ele aparece aqui, ó, aparece. E esses outros que aparecem estão só somando, ó. Somando mais com esse, mais com 2, mais com 3, mais isso aqui. Esses valores que eu estou somando, eles são negativos? Podem ser negativos? Não, por causa do ao quadrado. Então, o que foi que eu fiz? Dentro da raiz quadrada, eu somei elementos não negativos. Se eu estou fazendo isso, então eu posso afirmar que isso aqui é menor ou igual que isso daqui. Só que se você reparar, essa raiz que eu coloquei aqui nada mais é do que a norma de αt menos L. Pode reparar. Se eu pedisse para você, calcula para mim a norma de αt menos L, como é que você faria? Primeiro você faria αt menos L, ficaria esse menos esse menos esse menos esse. Depois, para calcular a norma, ficaria a raiz quadrada disso daqui. Tudo bem, gente? Então pronto, acabou aqui. A ideia é essa. Professor, mas o que isso tem a ver com isso daqui? Tudo a ver. Porque se eu digo que isso daqui é verdade, lembra que a gente falou ainda agora, né? Dizer que isso aqui é verdade é dizer que essa norma aqui, ó, ela tende para zero. Se essa norma tende para zero e essa norma é maior ou igual que esse valor aqui, que é não negativo, se aquela norma tende para zero, então esse módulo também vai tender para zero. E se esse módulo tende para zero, é porque esses limites aqui eles existem e são iguais a isso daqui. Isso eu provei a ida, né? Eu provei que se isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. Faltaria provar a volta. Só que a volta também é fácil. Por quê? Porque se esses limites aqui existem, significa que essa galerinha aqui, ó, tudo tende para zero. Tende para zero, para zero, para zero, para zero, todos. Se todos eles tendem a zero, então a norma também vai tender a zero. Se a norma tende a zero, é porque esse limite aqui, ele existe. Tudo bem? Ok, então é isso. De demonstração de limite é isso daqui. Eu sei que todo mundo está feliz, né? Voltou 2025 doido para ver uma demonstração aqui de cálculo 2, então está aqui, ó, já começamos bem o ano 2025. Então agora vamos usar esse teorema para resolver alguns limites, agora que a gente já sabe. Então, ó, eu trouxe aqui dois, bem simples, para a gente fazer. Ó, o cálculo limite, esse daí, enfim, a gente vai fazer os dois aí no quadro. Bom, já que nós demonstramos o teorema, você vai perceber que isso daí você já consegue fazer tranquilamente. Basta você lembrar de cálculo 1. Eu sei que todo mundo aqui tirou 10 na prova de limite de cálculo 1, né? Então vocês não vão ter dificuldade com esse assunto aí. Bom, vou escrever aqui primeiro. Vamos lá, primeiro exercício é limite quando t tende a 3, aqui t menos 3 dividido por t quadrado menos 8, módulo de t menos 1 dividido por t menos 1. Pronto, gente, vamos fazer. Olha, você quer calcular o limite de uma função vetorial. Esse limite vai existir se o limite de cada função coordenada existir. Então, o que eu vou fazer? Nesse caso aqui, eu vou calcular quantos limites? 2 limites. São 2 coordenadas, eu vou calcular 2 limites. É isso que eu vou fazer. Então, aqui vai ficar assim. Vai ficar o limite da primeira coordenada, que é t menos 3 dividido por t quadrado menos 8. Isso quando t tende a 3. E o limite da segunda coordenada. Limite quando t tende a 3, módulo de t menos 1 sobre t menos 1. Tá? Gente, isso aqui só é possível, tá, por causa do teorema. Tá? Então, eu sei que a maioria aqui é engenheiro gosta de coisa prática, mas também tem que saber de onde vem, né? Então, é só colocar o limite. Não, vem de um teorema, tá? Usei o teorema aqui fortemente, agora eu posso calcular esses limites.
Aqui, o que você faria numa questão dessa aqui? Calcular o limite. L'Hopital? Sim ou não? Pode usar L'Hopital? Pode. L'Hopital você pode usar. Mas nessa função aqui específica, você pode usar L'Hopital? O que você acha? Não. Por que não? Porque aqui dá 0 sobre 0? Não, não dá 0 sobre 0. Olha, isso aqui é uma função contínua. E se eu substituir direto, esse trecho faz parte do domínio da função. Pode jogar direto aqui, ó. 3 menos 3, 0. Tudo bem, mas olha embaixo. 9 menos 8, 1. Então não dá 0 sobre 0. Então é só jogar direto. Então aqui vai ficar 3 menos 3, que é 0, dividido para 1. Claro que isso aqui vai dar 0, né? Ainda vou colocar. Aqui, gente, está dando uma determinação 0 sobre 0 no segundo? Não, não está dando. Ó, 3 menos 1 é 2, 3 menos 1 é 2. Então vai ficar 2 sobre 2. Pronto, agora é só, enfim, fazer essa conta aqui, né? Que vai ficar 0, que vai ficar 1. Ou seja, esta função vetorial, quando ela se aproxima, o t se aproxima de 3, ela se aproxima desse vetor aqui. Que na verdade, isso aqui eu poderia até falar que é o meu vetor j. Então essa minha função aí, por mais que eu não saiba exatamente como é o gráfico dela, mas não tem problema, porque eu sei pelo menos que quando ela se aproxima de 3, o parâmetro t se aproxima de 3, ela se aproxima aqui do meu vetor j, que é o vetor 0 em x, 1 em y. Então ficaria isso daqui. Ok, bem fácil, né? Não teve nenhum mistério aqui. Bora para a segunda questão. Bora ver se ela é mais emocionante que a primeira. Vamos anotar aqui primeiro. A segunda é um pouco mais emocionante. Mas não tanto. Vamos lá, segundo exercício. Limite de... Aqui. Aí já vou separar em 3 limites logo, né? Para a gente não perder muito tempo. A gente já sabe que a gente vai usar o teorema mesmo. Então vai ficar limite para t² menos 1 dividido por t menos 1. Limite quando t tende a 1. Isso é o vetor i mais, agora em j, limite quando t tende a 1, raiz quadrada de t mais 8. Isso é em j. Aí mais seno de π vezes t dividido pelo log natural de t. Isso aqui, o vetor k. Esqueci o limite. Vou ter que apagar. Vou fazer de novo. Limite quando t tende a 1, seno de π vezes t dividido pelo log natural de t, k. Pronto, agora não esqueci nada. Vamos lá, gente. Então, aqui eu já apliquei o teorema, eu já estou usando o limite em cada coordenada, então eu vou resolver 3 limites. É basicamente isso. Se na sua prova eu passasse uma função de 5 coordenadas e pedir para calcular o limite, o que você vai fazer? Calcular 5 limites. É isso. Cada um desses limites você vai resolver que nem você resolveria no cálculo 1. Inclusive, pode usar L'Hopital. Se, claro, estiver dentro das condições do teorema de L'Hopital, que é estar 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Enfim, você já sabe. Então, aqui, ó, no primeiro caso, isso aqui é uma indeterminação, 0 sobre 0. Posso usar L'Hopital? Posso. Eu vou usar? Não. Por quê? Porque é sem graça usar para uma questão dessa. Por uma questão dessa, a melhor é usar a fatoração. Fica mais divertido. Então, você não vai perder tempo usando L'Hopital nisso daqui. Não. Quando dá para se divertir, você vai se divertir. Então, a gente vai fatorar isso aqui. Então, vai ficar, ó, limite. Aqui, gente, t² menos 1. Como é que vai ficar essa fatoração aqui? T mais 1 vezes t menos 1. Então, colocar aqui t mais 1, t mais 1, t menos 1. Dividido por t menos 1. Isso quando t tende a 1.
Isso aqui, ó, em I. Aí tá, aqui eu já vou logo simplificar. T menos 1 com T menos 1. Vai ficar só T mais 1. Agora aqui. Aqui tem alguma determinação aqui, gente? Não, né? Raiz quadrada é uma função contínua? Então posso substituir direto? Tá no domínio? Tá, né? Então substitui direto logo. Então vai ficar raiz de 1 mais 8. J. Mas, aqui, está dando indeterminação? Sim ou não? Quanto é o seno de π? Seno de π é 0. Quanto é o log natural de π? De π não, log natural de 1. É 0 também. Então, dá 0 sobre 0. Nesse caso, o que eu vou fazer? Aí eu vou usar L'Hopital. Tá? L'Hopital é para esses casos aqui. Você não tem mais muito para onde fugir, a gente vai usar L'Hopital. Então, usando L'Hopital, vai ficar limite, quando t tende a 1, derivada aqui dessa função de cima, vai ficar cosseno de π vezes t, vezes π, tá? Isso aqui é a regra da cadeia, dividido, aqui, derivada de log natural de t é 1 sobre t. Pronto. É isso daqui. Perceba que eu não estou fazendo assim com muitos detalhes, né? Estou fazendo assim mais direto porque, enfim, isso aqui é assunto de cálculo 1. Mas caso você não lembre, né, uma boa coisa é você revisar essa matéria, tá bom, gente? Tá, então, perceba ó, que esse vetor, ele está na base canônica I, J e K. Eu vou transformar ele para coordenadas mesmo, como a gente está mais acostumado. Então, isso aqui vai ser igual. Em coordenadas, na primeira, esse limite aqui vai ficar t mais 1 quando t tende a 1. 1 mais 1 é 2. 2. Aqui na segunda, 1 mais 8 é 9, raiz de 9 é 3. E na última aqui, olha, quando t tende a 1, aqui vai ficar 1, né? 1 sobre 1 é 1. Então aqui em cima, cosseno de π vezes π. Quanto é o cosseno de π? Menos 1. Então vai ficar menos π. Menos π. E essa é a nossa resposta final. Alguma dúvida? E aí, vocês gostaram de limite aqui em cálculo 2? Não, né? A maioria não gostou, porque é a mesma coisa do cálculo 1. Tudo bem, mas depois vai ficar mais divertido. Não se preocupe, a gente vai ver funções de n variáveis. Mas por enquanto é cálculo 1 mesmo. Ok, gente. Então, aqui algumas propriedades de limite que nós poderemos usar. Então, a mesma ideia também de antes. Limite da soma é a soma dos limites. Limite do múltiplo escalar, também é você pegar o múltiplo escalar e multiplicar pelo limite. Então, limite do produto interno é igual ao produto interno dos limites. Interessante, né? Porque produto interno seria uma outra operação. Mesma coisa do produto vetorial. Limite do produto vetorial dos limites. De onde vêm essas propriedades? Da definição de limite, daquela que a gente viu, épsilons e deltas. Agora, o que é uma função contínua? É a mesma coisa do cálculo 1. Então, se você tem um ponto que faz parte do domínio da sua função, ele faz parte do domínio, e quando você calcula o limite, é igual ao valor da função naquele ponto, então eu digo que a função é contínua. Só isso, tá? Só isso. Então, ó, como é que eu vou saber se uma função vetorial é contínua? É simples. Uma função vetorial vai ser contínua se, somente se, todas as funções componentes são contínuas. Então, você vai olhar para todas as funções. Se todas elas forem contínuas, a sua função vetorial ela é contínua. Tá bom? Por exemplo, essa função aqui, gente, ela é contínua? Aqui já está a resposta, né? Está dizendo que é. Por que ela é contínua? Vamos olhar para as funções coordenadas. Aqui eu tenho a função cosseno. Função cosseno é uma função contínua, sim ou não? Sim, as trigonométricas são contínuas. A função exponencial é contínua? Sim, também é. Toda função exponencial é contínua. A função aqui, racional, 1 sobre t, é contínua? É contínua? Sim ou não? Sim ou não? Por que não é? Por causa do zero, né? Mas aí eu te pergunto, o zero faz parte do domínio da minha função? Não.
Gente, para uma função ser contínua, basta ela ser contínua em todo o seu domínio. Todo o seu domínio, tá? Então, se o zero não faz parte do domínio, então ela é contínua. Agora, é claro, é diferente de eu definir uma nova função. De eu falar assim, vamos definir uma função. Essa função é 1 sobre t quando x não é zero e 1 quando x é zero. Aí perceba que eu estou colocando zero no domínio. Aí é outra história. Aí ela não seria contínua mesmo. Mas aqui que eu coloco 1 sobre t, no seu domínio ela é contínua. Então, sim, ela é contínua. Voltando para cá. Raiz de t, uma função raiz quadrada, é contínua? É, também. Então, pronto. Todo mundo é contínuo, então a minha função vetorial é contínua. Acabou. É assim que você vai analisar. Professor, está muito fácil o assunto. Gente, infelizmente, se eu pudesse, a gente complicava um pouco mais para ficar mais divertido, mas é isso mesmo. Bora fazer alguns exercícios. O primeiro eu não vou fazer. A gente vai fazer assim de cabeça. Então, vamos lá. Vocês aí me digam se essa função vetorial ela é contínua. O que vocês acham? Alfa t é contínua sim ou não? Bom, a gente vai ter que analisar cada função, né? Aqui, ó. T quadrado mais 3 é contínua? Sim. Log natural de t é contínua? Também. E elevado a t mais t é contínua? Sim. Então é contínua a função? Sim. Professor, vai cair uma dessa na prova? Olha, acho que não, porque senão vocês iam ficar muito estressados comigo, né? Se eu colocasse uma dessa na prova. Agora pode cair uma dessa aqui, ó. Essa segunda pode cair, que ela é bem interessante. Olha só. Seja C a curva obtida pela interseção dessas superfícies aqui, ó, S1 e S2. Verifique se C é uma curva contínua. Essa é legal. Essa a gente vai fazer. Então vamos interpretar essa questão para tentar entender o que ele quer. Vamos lá, esse aqui é o segundo exercício. Ele me dá duas superfícies. S1 é x² mais y² igual a 4. S2 é z igual a xy. Vamos lá, gente. Vamos aqui para o quadro. Olha só, preste muita atenção nessa questão. O que ele está me dizendo? Eu tenho uma curva. Essa curva ela é dada pela interseção dessas duas superfícies aqui. Lembra como a gente, na aula passada, você tinha uma função vetorial tridimensional e eu queria achar o gráfico dela, a curva dela. O que eu fazia? Eu pegava duas superfícies, fazia a interseção, achava o gráfico. Isso daqui é o caminho contrário. Por quê? Porque ele já me dá as superfícies. Ele me diz que a minha curva é a interseção delas. Agora ele quer saber se a minha curva é contínua. Como é que eu vou fazer? Para eu resolver essa questão, eu preciso encontrar a minha função vetorial. Se eu conseguir encontrar minha função vetorial, eu posso afirmar então que eu parametrizei essa minha curva. Parametrizar é escrever a curva conforme parâmetros, conforme uma função vetorial, já que uma função vetorial depende de um parâmetro t. Então, para eu encontrar essa solução, eu preciso primeiro achar quem seria o meu alfa t. Ora, pelas superfícies, vocês vão me dizer, esse alfa t que eu quero encontrar, ele é bidimensional ou tridimensional? Tridimensional, porque você tem x, y e z. Então, eu tenho que achar quem vai ser o meu x, que depende de t, quem vai ser o meu y, que depende de t, e quem vai ser o meu z, que depende de t. Então, eu tenho que achar uma função vetorial que satisfaça ao mesmo tempo as duas superfícies, a primeira e a segunda. Para satisfazer a segunda, é muito fácil, gente. Por quê? Porque a segunda, a única exigência dela é que o z seja igual a x vezes y. Só isso que ele quer. Então, sei lá, se o x for igual a 2, o y for igual a t,
então Z vai ser 2t. Se o x for igual a, sei lá, t ao cubo, o y for igual a t quadrado, o z vai ser a multiplicação, vai ser t elevado a 5. Então, o meu z já vai ser a multiplicação de x e y. Só isso. Agora, eu tenho que olhar para cá. Tudo bem, mas quem tem que ser x e y? X e y tem que ser uma função que satisfaça essa igualdade aqui. Isso para qualquer parâmetro t. Para qualquer parâmetro t, x e y tem que satisfazer essa primeira equação. Vocês conseguem me dizer alguma função que vai satisfazer sempre aquela equação? Por exemplo, eu poderia dizer que x é igual a cosseno t. Poderia fazer isso? Poderia, eu quero achar uma parametrização. O meu y, eu poderia dizer que ele é seno t. Agora, essa parametrização, ela tem que satisfazer essa superfície aqui, essa equação. Do jeito que eu coloquei aqui, ia satisfazer isso daqui para todo t? Não. Ah, professor, eu vou tentar outra coisa então. Deixa eu tentar aqui. X igual a e elevado a t, y igual a, sei lá, t quadrado. Gente, isso daqui somando, não, elevando ao quadrado e somando, ia dar 4 sempre? Não, também. Então, eu tenho que achar funções que ao quadrado e somadas sempre vai dar 4. Que função é essa? Olha, aqui eu dei uma dica, né? Se eu escolhesse para x cosseno para y seno, se eu elevasse ao quadrado e somasse, ia dar 4? Não, mas ia dar sempre 1. Então, para chegar em 4, estou perto, né? O que está faltando? O que eu posso fazer? Posso multiplicar por 2. Se eu multiplicar por 2, x igual a 2 vezes cosseno, y igual a 2 vezes seno. Agora sim, se eu elevar ao quadrado, gente, isso aqui, pode perceber, se eu elevar ao quadrado, vai ficar 2 vezes cosseno ao quadrado, mais 2 vezes seno ao quadrado. O que vai dar isso daqui? Aqui vai dar 4 cosseno ao quadrado, mais 4 seno ao quadrado. Coloco o 4 em evidência, isso aqui vai dar 1, então no final vai dar 4. Então pronto, achei uma parametrização para x e y de modo que vai satisfazer a primeira superfície. E a segunda? Bom, a segunda, como eu falei, basta eu escrever z como sendo a multiplicação de x vezes y. Então, z vai ser x vezes y, então vai ser 4 vezes seno cosseno. Então pronto. Ou seja, eu acabei de parametrizar a minha curva. Então, eu posso afirmar que a minha função αt, a minha curva é dada pelo gráfico da minha função αt, que é a função 2 cosseno, 2 seno, 4 seno cosseno. Tá, mas a pergunta não era essa. A pergunta é, a curva é contínua? Agora ficou muito mais fácil de eu responder. Sim ou não? Sim. Por que ela é contínua? Porque cada função coordenada é contínua. Tá? Então, sim, é contínua. Então, é contínua. Então, responde a minha questão. Alguma dúvida nessa questão aqui? Ah, professor, como é que o senhor ia saber... Como é que eu ia saber que a parametrização era isso daqui, cosseno e seno? Gente, como eu sempre digo, cálculo é o quê? Exercício. Exercício. Você vai fazer aqui. Quando você sair daqui da aula hoje, você vai fazer 200 exercícios desse daqui. 200. Aí você já vai saber, você vai olhar um exercício. Ah, tá. Já sei qual é a parametrização. É esse daqui. E pronto. Tá bom? Ok. Então agora, a gente ia para a parte de derivadas, mas como eu prometi para vocês, a gente vai primeiro ver quem foram os ganhadores do desafio. Sim, nós vamos ver isso agora, antes de começar a derivada de funções vetoriais. Então, eu já tenho aqui a lista. Como eu falei no início, foram 9 alunos da manhã que fizeram o desafio. Desses 9, 7 acertaram. Né? Infelizmente, 2 erraram. Fiquei triste, mas pelo menos 7 acertaram. Eu vou chamar aqui na frente os 3 primeiros que enviaram e acertaram.
Aí eu vou chamar, vocês vão ver aqui na frente, vou ficar aqui perto do microfone, que eu vou fazer algumas perguntas para vocês que nem a gente combinou. Aí, respondendo tudo certinho, eu vou dar o prêmio para vocês. Tá bom? Então, olha só. Vou chamar aqui os 3. Quem entregou primeiro, corretamente, foi um aluno de Engenharia da Computação. O nome dele é Miguel Ângelo Silva dos Santos. Ele está aqui presente? Ou na sala remota? Então, pode vir, Miguel. Uma salva de palmas aí para o Miguel, por favor. O próximo aluno é de Física. Elison Yarley Raiol Costa. Está presente? Pode vir, Elison. Muito bem. Terceiro, Engenheiro da Computação, Davidson Wanzeler Costa. Está aqui? Cadê? Está aqui não? Está na sala remota? Então, cadê? Então, Davidson, por favor, se apresente aqui. Você tem 5 segundos. Brincadeira, tá, Davidson? Se você estiver bem... Ó, ele não está na sala remota. Então, eu vou chamar o próximo. Tá? Infelizmente, o Davidson não está, tinha que estar presente, né? Conforme combinado. Então, vou chamar o próximo. Então, já que o Davidson não está presente, vou chamar a próxima aluna de Engenharia Biomédica, Heloísa Monteiro da Silva. Está presente? Não? Está presente, Heloísa Monteiro da Silva? Ixi, não está. Infelizmente, Heloísa também não ganhou. Então, vamos lá. A próxima aluna de Engenharia Elétrica. Paulo Massaharu, eu acho, né? Marques. Está aqui? Ah, o Paulo. Muito bem, Paulo. Parabéns, Paulo. Muito bem, então, parabéns. Miguel, Edson e Paulo. Gente, agora só vou fazer algumas perguntas para vocês, tá bom? Primeiro para o Miguel. Miguel, você se aproxima do microfone, por favor. Tá, a pergunta, Miguel. Oi. Primeira pergunta é, você combinou quais equações, né? Aliás, vamos colocar deixa eu ver se eu consigo achar aqui, ó. Eu tenho aqui o desafio. Eu não lembro não, faz muito tempo já. Eu só vou pegar a questão mesmo, a resolução não... Ah, tá ali mesmo. Obrigado. Então tá ali já. Ótimo. Obrigado, gente. Então tá aí, ó. Essa era a função, né? Isso era a gente mostrar o gráfico. E aí, Miguel, a primeira pergunta que eu faço para você é: você combinou quais equações? Na hora que você começou a resolver, né? Você tinha 3 equações, x, y e z. Você combinou quais para resolver essa questão? Primeiro eu combinei x com y. Tá, faz o microfone, por favor, Miguel. Eu combinei x com y. Ótimo, aí você combinou x, tá? Perfeito. Aí de que forma você combinou x com y? Eu disse que o x era o mesmo cosseno de t, lá no caso, aí Sim. x quadrado Isso. é igual a u. Muito bem. Vai levar o Tá, quadrado vezes cosseno de t. Isso mesmo. E o y ao quadrado, o y, na verdade, é o 2 seno de t, aí é levando ao quadrado... Tá, até aí, tá ótimo. Perfeito, é isso mesmo que eu queria saber. Você combinou essas duas. Ok, depois você combinou quais equações, depois dessa? Aí eu achei uma relação, né, que no caso é a equação da elipse. Não fala, não precisa falar. Só mesmo fale para a segunda. Aí, quando você foi combinar a segunda, o que você fez? As outras equações? Como eu achei Aí, só no microfone. Como eu achei uma relação entre x e y... Isso, achou. Aí depois... Aí eu joguei na equação do z. Só Ok. que o z eu fiz uma artimanha que eu confesso que eu não lembro muito, porque faz um tempo que eu resolvi a questão já. Tá, mas você lembra mais ou menos o que foi essa artimanha? Se você pegou o z e fez o quê? Eu substituí o valor de x, y, no caso... O z, ele ficou em função de x e y. Ok, não é isso mesmo, perfeito. Aí se você encontrou outra equação... Eu encontrei outra equação para z. Perfeito, Miguel, isso mesmo. Agora, o Edson. Edson, a sua primeira superfície, como ela era e por quê? A sua primeira, como era o formato dela, o desenho? A minha primeira superfície era uma superfície dessa forma, assim, uma superfície curvilínea, semelhante a uma função do segundo grau, só que bem mais achatada. Entendi. Isso, quando você combinou quais equações? Eu combinei
Eu não lembro muito bem, mas a primeira coisa que eu fiz foi notar que aquele cosseno ao quadrado poderia ser substituído por 1 menos seno ao quadrado. Sim, perfeito. Eu não lembro muito bem como eu desenrolei aquele cosseno ali. Eu estou com dificuldade de lembrar. Mas, a partir daquele seno, eu consegui desenvolver pelo seno. Eu usei a relação entre x e z, ou entre y e z, com os senos. E eu ainda não lembro como eu relacionei com o x ali no cosseno. Não, mas não tem problema. Você já respondeu anteriormente que eu queria ouvir. Só responda de novo. Como é que ficou, quando você combinou o z e você substituiu lá o x, como é que ficou esse gráfico aí? Essa superfície? Ficou, como eu falei, o primeiro gráfico, né? Sim. Que ficou aquela superfície semelhante a uma função de segundo grau. Isso. E a segunda foi... Não, só a primeira mesmo. Ficou semelhante a uma função de segundo grau. Sim, com as raízes, se eu não me engano, em 2 e menos 2, fazendo assim. Tudo bem, só que projetada, né? Sim, a função. projetada. Com o eixo Z, não, com o eixo X totalmente... com todos os valores, um eixo livre. Sim, entendi. Perfeito, tá bom. O Paulo agora. Paulo, a outra superfície, como ela era? Como era a forma dela e por quê? É uma elipse. Aí, no caso, foi uma relação que fez entre x e o y. Aí, o y, quando eu levasse ao quadrado, ia ficar y ao quadrado igual a 4 vezes seno ao quadrado de t. Aí, dividindo por 4, ia conseguir, e somando com o x, ia conseguir a equação de uma elipse. Por que não era uma circunferência, Paulo? Porque estava dividido. Aí eu sabia que ia ficar achatado no eixo y. Não, ia ficar achatado no eixo x, ia ficar escado no eixo y. Perfeito, gente, é isso mesmo. Parabéns aí os três. Podem vir aqui receber o prêmio de vocês, podem vir aqui na frente. Uma salva de palmas de novo. Tá aqui, Paulo. Parabéns. Parabéns, gente, parabéns, Ellison. Olha, estou muito feliz, viu? Muita gente também entregou, infelizmente não deu nem para premiar todo mundo, mas parabéns aí ao Miguel, ao Ellison e ao Paulo, que responderam corretamente, responderam também dentro do período, né, entre os primeiros, e aí conseguiram esse prêmio. Então pronto, então vamos continuar nossa aula. Quem sabe a gente não faz outras dinâmicas como essa, né? Então, vamos falar agora sobre derivada de funções vetoriais. Vou começar no quadro, depois a gente vem para o slide. Bom, a derivada, gente, ela não vai ser muito diferente também, né? Creio que vocês já perceberam isso. Mas, de qualquer forma, a gente vai fazer aqui. Vamos lá. Digamos que você tem uma função αt. Essa função αt, ela tem coordenadas. x1, x2, aquilo que você já sabe. Até xn. Tá? Então, digamos que você tem uma função desse tipo aqui. Se eu pedisse para você, gente, calcula para mim o alfa de t0. O que você faria? Simplesmente ia substituir em cada coordenada o t por t0. Eu ficaria x1 de t0 e assim por diante, até chegar no xn de t0. Tá, então isso aqui você já saberia fazer. Agora, se eu pedisse para você o seguinte, se eu falasse para você, calcula para mim αt menos alfa de t0. Você saberia fazer essa operação aqui? Sim ou não? Saberia. Como é que você faria? Você pegaria cada coordenada e subtraria da outra. Então, ficaria assim, Isso em cada coordenada. Ficaria x1 de t menos x1 de t0. Vou colocar aqui, x1 de t menos x1 de t0. A mesma coisa para os outros. Até que ia chegar em xn de t menos xn de t0. Até aqui, nenhuma novidade. Se eu pedisse para você, subtraia os dois vetores, você ia subtrair em cada coordenada.
Agora, se eu pedisse para você também, além disso, pega esse vetor aqui e divide por esse escalar aqui, ó, t menos t0. Divide por isso daqui. Você consegue pegar um vetor e dividir por um escalar? Sim ou não? Consegue. Como é que é isso? Se você pega um vetor e divide por um escalar, é você pegar cada coordenada e dividir por esse escalar. Então, dividir por esse escalar aqui, eu ia ter que dividir todo mundo pelo mesmo escalar. Então, aqui ficaria dividido por t menos t0. E aqui também, dividido por t menos t0. Aqui. Então, pronto. Uma última coisa que eu poderia pedir para vocês, tá, agora que vocês fizeram isso daqui, o resultado disso aqui foi uma função vetorial. Agora, a última coisa que eu peço para vocês é calcular o limite. O limite quando t tende a t0. Só que você já sabe que calcular limite de uma função vetorial é calcular o limite em cada coordenada. Então, aqui eu vou colocar limite quando t tende a t0 e aqui limite quando t tende a t0. Só que você já sabe também que calcular limite de uma função vetorial é como se você fosse calcular cada limite desses aqui do cálculo 1. Só que olhando só para esse limite aqui individualmente do cálculo 1, esse limite aqui te lembra alguma coisa? Te lembra a derivada, porque isso aqui ó, é o quociente de Newton. Só que quando o limite aqui, ó, quando ele está indo para 0 sobre 0. Né? Então isso daqui, se esse limite existe, ele é a derivada. Então vai ficar a derivada de x1 em t0, a derivada de x2, a derivada de x3, até a derivada de xn. Ou seja, esse limite aqui, eu vou definir ele como sendo a minha derivada de uma função vetorial. Vou colocar aqui alfa linha de t0, poderia colocar d alfa dt também. Isso daqui eu vou definir como a minha derivada. E como é que eu vou calcular a minha derivada? Derivando cada função coordenada. Só isso? Só. Muito fácil? Sim, muito fácil. Então, derivar funções vetoriais é você derivar em cada coordenada. Só isso. Vamos para cá para o slide. Então, ó, essa vai ser a nossa definição de derivada. Perceba que nesse caso aí, ao invés de eu usar t e t0, eu usei o h, que é a mesma coisa, né? Basta fazer uma substituição. Basta você chamar o t de t0 mais h. Ó, mas é a mesma derivada, tanto essa quanto essa. Então, isso aqui vai ser nosso vetor derivada. Ok, então ó, a proposição eu já fiz ali no quadro. Se a sua função é derivável, então basta você derivar em cada coordenada da sua função vetorial. E aqui algumas propriedades. Primeira, derivada da soma é a soma das derivadas. Derivada do múltiplo escalar, basta você tirar o múltiplo, aqui o escalar e derivar só a sua função. Olha só, derivada do produto por função escalar. O que você faz? Vai ficar derivada da função escalar vezes a função vetorial, mais a função escalar vezes a derivada da função vetorial. Outro, produto interno. Vai ficar derivado do primeiro produto interno com o segundo, mais o primeiro produto interno com a derivada do segundo. Que nem é a regra do produto. Né? Então, por isso que a gente está passando rápido aqui. Mas isso aqui é basicamente a regra do produto. Ela vale aqui para o produto interno e também para o produto vetorial. Então, vai ficar desta forma aqui. Então, a derivada do produto vetorial vai ser derivado do primeiro vetorial com o segundo, mais o primeiro vetorial com a derivada do segundo. Regra da cadeia também vai valer quando você tem aquela composição lá que a gente falou no início da aula. Você tem uma composição de uma função vetorial com uma função escalar. Derivar isso daqui vai ficar a derivada da função vetorial vezes a derivada da função escalar. Muito bem, então, bora fazer aqui alguns exercícios, né? Calcule a derivada aqui dessas duas funções. Oi, alguma pergunta? Diga se tem uma pergunta. Aqui. Desculpa, fale de novo, se a gente... Sim. Perfeito, é isso mesmo. Qual é seu nome?
Jean, o Jean está perguntando, professor, se a gente só fizer o produto vetorial e depois, no final, derivar, vai dar o mesmo resultado? A resposta é sim. É isso mesmo, Jean. Então, aqui você tem duas formas de fazer. Ah, professor, não quero fazer 2 produtos vetoriais, quero fazer só um. Não tem problema, você pode fazer e no final vai dar um vetor mesmo, você deriva. Então, vai dar o mesmo resultado. Tá bom? Aí depende da situação, pode ser que você queira fazer o outro de um lado, de outro, tanto faz. Mas é isso mesmo, Jean. Boa pergunta. Tá, bora fazer aqui esses 2 exercícios. Aliás, vamos fazer. É tão simples, né? Mas bora fazer. Depois a gente faz direto. Eu vou colocar logo os 2 aqui, gente. Primeiro exercício. O primeiro é esse daqui. 2 t ao cubo menos t quadrado mais 3 log natural de t tangente de t. Aí o segundo vai ser uma função posição, tá, da partícula, ele quer velocidade e aceleração. Vai ser 1t quadrado. Pronto, bora fazer. Olha, na primeira questão, ele só quer a derivada. Então, a gente vai derivar. Derivar uma função vetorial é derivar cada coordenada. Então, vai ficar assim. Quem vai ser a derivada dessa minha função? O primeiro, gente, qual é a derivada disso daqui? 6t quadrado. Vou deixar aqui 6t quadrado. Aí, menos, qual é a derivada disso daqui? 2t, qual é a derivada disso daqui? 0. Então, vai ficar só menos 2t. Aí, na segunda, qual é a derivada do log natural de t? 1 sobre t. Por último, qual é a derivada da tangente? Secante ao quadrado, né? Não vamos esquecer. Secante ao quadrado. Aqui. Acabou. É só isso a questão. Agora, essa daqui é mais interessante, porque ele me diz que essa função bem aqui é a função posição de uma partícula. Ele quer saber qual é a velocidade e aceleração da partícula. O que a gente faz? Você vai ter que lembrar que a velocidade ela é a derivada da posição. E a aceleração é a derivada da velocidade. Então, se eu tenho um vetor posição de uma partícula e eu quero achar o vetor velocidade, o que eu faço, gente? Vou ter que derivar esse vetor posição. Ora, derivando isso daqui, vai ficar 0, 1 e 2t. Então, isso aqui é a velocidade. Então, para cada t, eu já sei qual é a posição e naquele momento ali eu já sei como é que está o vetor velocidade. Se eu derivar de novo, eu acho o vetor aceleração. Então, aceleração vai ser a derivada da velocidade. Então, derivando novamente isso daqui. Derivada do 0 é 0, derivada de 1 é 0, derivada aqui de 2t é 2. Está aqui. Então, isso daqui, ele me diz muita coisa sobre a partícula. Por exemplo, se eu pedisse para você, desenhe a situação inicial dessa partícula. Ou seja, quando t igual a 0, onde é que a partícula está, como é que está a velocidade dela e a aceleração dela? Essa que seria uma pergunta. Aí o que você faria? Você calcularia, por exemplo, S de 0, V de 0 e o A de 0. Aqui o S de 0 ficaria 0, 1 e 0. Ah, não, errei, né? É aqui o S de 0. É aqui em cima. 1, 0, 0. 1, 0, 0. Aqui sim, ficaria 0, 1, 0. E aqui ficaria 0, 0, 2. Então, se eu fosse desenhar essa partícula, eu faria aqui os 3 eixos. X, Y e Z. Isso para t igual a 0. Isso no instante t igual a 0.
No instante t igual a 0, o vetor posição sai da origem e chega no 1. Então, vamos dizer que bem aqui é 1. Então, essa é a posição da partícula no instante t igual a 0. Aqui é 1. Esse daqui é o meu S0. Tá? Nesse instante aqui, a velocidade ela é um vetor que ela aponta para a direita. Ó. 0 em x, 1 em y, 0 em z. Então, nesse momento aqui, a velocidade ela está apontando para a direita, módulo 1 também. Então, esse aqui é o vetor velocidade. Porém, nesse mesmo instante, o vetor aceleração aponta para cima. Então, vou fazer aqui outra cor. E o módulo dele é 2. Então, faria aqui um vetor maior. Esse daqui é o vetor aceleração. Então, olha só que interessante. Nesse instante aqui, você já sabe que a partícula vai começar a caminhar para cá, nessa direção, mas, ao mesmo tempo, ela vai começar a subir. Porque ela tem uma aceleração apontando para cima. Vai começar a gerar uma velocidade para cima, essa partícula. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Interessante, né? Tá, então, bora agora falar sobre vetor tangente, que é a última coisa de hoje. A gente ainda tem muito tempo. Olha só, gente. Eu vou fazer de novo aquele desenho. Meu objetivo agora é dizer, geometricamente, o que é a derivada de uma função vetorial, geometricamente falando. Então, para isso, bora dizer que você tem uma função vetorial, cujo gráfico é assim, né? Como a gente já estava acostumado. Aí aqui, ó, vou escolher um ponto, ou melhor, vou escolher esse ponto aqui. Vou escolher um ponto para cá, e nesse ponto aqui ele faz parte do domínio da minha função. Então, vou chamar isso aqui de alfa de t0. Vou colocar aqui. Pronto. Essa minha função alfa t, o gráfico dela é uma curva. Vamos dizer que essa curva é suave. Quando eu digo que é suave, quer dizer que as derivadas existem, não existe derivada nula nesse ponto. Então, se eu tenho essa curva aqui, você já sabe, lá do cálculo 1, que nessa curva, nesse ponto, eu tenho uma reta tangente. Né? Mesmo que eu não fale de função vetorial, mas você sabe que por aqui passa uma reta tangente. Então, vou fazer aqui a reta tangente. Ó. Fazer mais para cá, para baixo. Está aqui, tem uma reta tangente. Ok. Agora, se eu pegar um outro vetor alfa t qualquer, bem aqui, vou chamar isso aqui de alfa t. Então, ó, eu tenho o meu vetor alfa t0, ele é fixo, tá, gente? Ele é fixo. E eu tenho o meu vetor aqui alfa t. Esse alfa t está variando. E eu tenho também aquele meu vetor de diferença, que é meu vetor assim, ó. Esse meu vetor de diferença eu vou chamar de alfa t menos alfa de t0. Ora, quando o meu alfa t ele se aproxima do alfa t0, esse vetor aqui ele vai sumindo, até que ele vai chegar em 0. Mas eu não quero que ele desapareça. Para ele não desaparecer, olha o que eu vou fazer. Eu vou dividir esse vetor por t menos t0. Tá? Eu vou dividir esse vetor por t menos t0. Eu não quero que ele desapareça. Ok? Quando eu divido por uma constante, não estou alterando a direção do vetor. A direção do vetor vai continuar sendo a mesma. Só estou alterando o tamanho dele. E impedindo que ele seja um vetor nulo. Agora, olha só. Quando t se aproxima de t0, como vocês acham que vai ficar esse vetor azul aqui, gente? Qual vai ser a direção do meu vetor azul quando t tende a t0? Qual vocês acham que vai ser? Muito bem. Eu diria o seguinte, ó. Nesse caso aqui, conforme o alfa t vai chegando perto do alfa t0, aqui, esse vetor ele vai mudando de direção. Quando ele chegar muito perto do alfa t0, vocês concordam comigo que esse vetor azul ele vai ter a mesma direção da reta tangente? Sim. Então, ou seja, o vetor, a derivada de um vetor, deixa eu colocar de outra cor.
colocar de rosa. A derivada de um vetor, de uma função vetorial, nada mais é do que o vetor diretor da reta tangente. Então, por isso que eu vou chamar essa derivada de uma função vetorial de vetor tangente. Por quê? Porque quando eu derivo uma função e aplico no ponto, o que eu estou obtendo é o vetor diretor desta reta tangente aqui. Tudo bem, gente? É isso. Diga, Paulo. Se você poderia falar que ele é perpendicular ao vetor alfa t0, ainda não. Mas a gente vai chegar nesse caso aí, que ele vai ser perpendicular. Porque para ser perpendicular, já te adiantando, a norma desse vetor tinha que ser constante. Aí eu poderia afirmar. Se ela não é constante, eu não posso afirmar isso. Tá? Não posso. É só você pegar, por exemplo, uma reta. Pega a função de uma reta. A derivada não vai ser, o vetor tangente não vai ser perpendicular ao vetor posição de uma reta. Mas tá, por enquanto não vai ser. Ok, então isso daqui é o meu vetor tangente. Então, se eu tenho, olha só, se eu tenho o meu vetor tangente, eu já tenho o vetor diretor da reta tangente. Então, se eu pedisse para você, calcule determine a equação da reta tangente. Basta eu derivar a minha função, eu já vou ter o vetor diretor. Basta eu aplicar no ponto, eu já vou ter um ponto dessa minha reta tangente. Mas calma que a gente vai ver isso resolvendo exercício. Então, vamos passar para cá agora. Vamos passar para o slide. Estamos na última parte da aula, falando sobre vetor tangente. Então, apenas se você tem uma curva, você parametriza ela. Eu digo que uma parametrização ela é suave se a derivada ela for contínua e não nula. Então, só você pensar numa curva assim, né, que não tem bicos, né? Enfim, uma curva tranquila. Aí, como a gente já falou, eu mostrei no quadro para vocês, você tem uma função αt, você tem uma função aqui alfa de t mais h. Aqui a ideia é a mesma, só que ele usa outra definição de limite, né? No final das contas, a derivada dessa função aqui, ela vai ser justamente o vetor diretor desta reta tangente. Então, se você deriva uma função, você já tem a informação do vetor diretor. Isso é muito importante, porque isso vai ajudar a gente a resolver algumas questões. Por exemplo, ó, determine o vetor tangente e a reta tangente a essa curva aqui no ponto que ele está me dando. Então, vamos já fazer. Vou até fazer aqui do lado logo. Então, ó, ele me dá uma função αt. 1 mais 2 cosseno t, 3 mais seno t. Oi, diga, Paulo. Sim, boa pergunta. O Paulo está perguntando se aqui a ideia de limite existir é mesmo do cálculo 1. Os limites laterais têm que existir. Sim, mesma ideia. Mesma ideia mesmo. Aí o parâmetro aqui, ó, no valor t igual a π sobre 3. Então, gente, olha só. Nós aprendemos que para você ter a equação de uma reta, nesse caso, o que ele quer? Ele quer o vetor tangente à reta tangente. Bom, o vetor tangente, quem é o vetor tangente? É você derivar a função. Derivei, eu achei o vetor tangente. Acabou. Agora, e a reta tangente? Para você ter a equação da reta, você lembra que a equação era assim, ó. Era P, isso é equação vetorial. Aqui para o quadro. P igual a P0 mais um parâmetro t, que eu vou chamar de lambda, porque t a gente já está usando aqui para a função vetorial, vezes o vetor diretor. A gente estava chamando de u. Não era assim que a gente fazia lá a equação vetorial da reta, antigamente? Você tinha o ponto P da reta é igual ao ponto P0 mais lambda, no caso era t, lambda vezes vetor diretor. Mas agora, quem é o meu vetor diretor? O meu vetor diretor é a derivada da minha função aplicado no ponto. E como é que eu consigo qualquer ponto da minha reta? Basta eu usar aqui, ó, o alfa t0, porque o alfa t0 ele leva da origem até esse pontinho aqui. Esse ponto ele é tanto da curva quanto da reta tangente. Então esse meu P0 aqui vai ser o alfa. Deixa eu apagar aqui para dar mais espaço. Então vai ficar assim, ó, P
igual a alfa de T0 mais lambda alfa' de T0. Aqui eu coloquei 2. Aqui, pronto. Ou seja, se eu quero a equação da reta tangente, o que eu faço? Eu derivo a minha função e depois aplico tanto na derivada quanto na função o parâmetro T0. Depois jogo na fórmula. Aí eu vou ter minha equação da reta. Mas tá, bora achar primeiro o vetor tangente. Então quem é meu vetor tangente? Vai ser o alfa' de T. Ou seja, eu vou derivar essa função aqui. Derivando 1 vai dar 0. Derivando cosseno é menos seno. Então vai ficar menos 2 seno de T. Aqui, derivando, aqui vai dar 0, aqui vai dar cosseno. Pronto. Então eu já tenho a minha função, já tenho a minha função derivada. Isso aqui já é o meu vetor tangente. Só que ele quer para um parâmetro específico, para um valor específico. Qual é o valor específico? π sobre 3. Então é isso que eu vou fazer agora. Então eu vou jogar na minha função alfa o π sobre 3. Aí aqui vai dar, gente, π sobre 3, 60 graus. Cosseno de 60 é meio. Então aqui vai ficar meio vezes 2, que é 1. 1 mais 1 é 2. 2. Agora aqui vai ficar raiz de 3 sobre 2. Então 3 mais raiz de 3 sobre 2. Ok. Agora eu vou jogar no vetor tangente. Esse π sobre 3. Aí está aqui, ó. Seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. Vai ficar menos raiz de 3. Aqui, cosseno de π sobre 3 é meio. Esse daqui já é o meu vetor tangente no ponto que eu quero. Vetor tangente. Só falta agora eu achar a equação da reta tangente. Só isso. Equação da reta tangente. Aí eu vou fazer aqui as equações paramétricas da reta. Então, como é que eu faço? X, Y e Z. Ah, não, aqui é só X e Y. Aí eu vou colocar assim, ó. X igual, Y igual. Vamos lá, revisando, né? Equação da reta. Quem vem primeiro aqui, as coordenadas de quem? Do ponto ou do vetor diretor? Do ponto. Quem é o ponto aqui? Nesse caso é esse daqui, são essas coordenadas. Então aqui em X é 2, em Y é 3 mais raiz de 3 sobre 2. Depois vem o vetor diretor. Quem é o vetor diretor aqui? É o vetor tangente. Então vai ficar menos raiz de 3 lambda, estou colocando aqui o parâmetro como lambda, e aqui mais meio lambda. Acabou. Tá? Então aqui esse aqui foi o vetor tangente, essa aqui é a equação da reta tangente para o parâmetro t igual a π sobre 3. Todo mundo entendeu? Bem tranquilo? Ok. Então, ó, aqui eu trouxe o desenho da situação, né, o que está acontecendo, aparecendo no slide para vocês. Ó, então, na verdade, se eu pedisse para você, faça para mim o gráfico dessa função vetorial, o gráfico seria essa elipse aqui, ó. Aí, nesse ponto que a gente escolheu, o parâmetro t igual a π sobre 3, é esse ponto bem aqui, ó. Então, nesse ponto bem aqui, passa uma reta tangente, e esse daqui é o vetor tangente que a gente calculou. Então, a gente calculou tanto o vetor tangente, que está em azul, quanto a equação da reta tangente. Esse daqui eu vou deixar para casa, mas ele é mais fácil do que esse que eu fiz agora. Ó, determine o vetor tangente e a reta tangente para essa curva aqui, ó, t quadrado 2t, para esse ponto 1 e 2. Tá? Então, isso aqui você vai fazer na sua casa. Anote aí direitinho, mas é bem simples também, a mesma ideia. Você vai fazer o vetor tangente e a equação da reta tangente. Agora, para finalizar, só queria trazer uma última definição. Ah, tá. Deixa eu mostrar o gráfico para vocês. Isso daqui, ó. O gráfico é uma parábola e nesse ponto aqui está acontecendo a reta tangente e o vetor tangente que ele pediu. Agora, para finalizar, queria só trazer essa definição aqui, ó. Bom, você sabe o que é um versor, né? Então, se eu pedisse para você, calcule o versor do vetor tangente, o que você faria? Basta você pegar o vetor tangente e dividir pela norma do vetor tangente. Tudo bem, gente? Então, olha só, bora voltar para cá. Deixa eu aqui para o quadro. Vou usar aqui o quadro 2.
Olha só, digamos que você tem aqui o gráfico de uma função, digamos que é assim. Nesse ponto aqui, você já sabe que tem uma reta tangente. E nessa reta tangente, você já sabe também que tem um vetor tangente. Esse daqui. Esse vetor tangente, ele é o alfa' de t. Só que eu pergunto para você, esse aqui é o único vetor tangente que existe? Porque vetor tangente é um vetor que está na direção da reta tangente. Esse vetor aqui é o único que existe? Não, sabe por quê? Porque mesmo que você derivar uma função, se eu pegasse esse resultado e multiplicasse por 2, ainda ia ser um vetor tangente? Sim ou não? Sim, sabe por quê? Porque quando você multiplica por 2, a direção ela não muda. Então existem vários vetores tangentes, digamos assim. Mas, a partir de agora, eu quero um vetor tangente em especial. Esse vetor tangente que eu quero é o vetor tangente unitário. Como é que eu adquiro o vetor tangente unitário? Basta eu calcular o versor. Como é que eu calculo o versor? Pega o seu vetor tangente e divide pela norma dele. Isso é o versor. Então, se eu pego e calculo alfa' de t, divido pela norma dele, de alfa' de t, isso aqui me dá um versor. O versor do vetor tangente, eu vou chamar de t. Então, esse vetor aqui eu vou chamar de vetor tangente unitário, ou vetor tangente principal. Então, se eu pedir para você, calcule o vetor tangente unitário, o que eu estou pedindo? Isso daqui, ó, que você calcule a derivada do vetor e depois divida pela norma dele. Só isso. Ah, professor, mas para que eu quero isso daqui? Olha, você ter um vetor tangente unitário ajuda muito você, que tem umas propriedades muito interessantes. Uma delas é que a norma é igual a 1. E a gente vai ver na próxima aula outra propriedade interessantíssima. Mas antes, para encerrar a aula, queria só resolver uma questão, e a gente vai encerrar. Ó, determine o vetor tangente unitário a essa curva que aparece aí. Então, a minha curva, ela é αt igual a cosseno t, seno t e t. Eu quero que você calcule o vetor tangente unitário. A primeira coisa que você vai fazer é calcular o vetor tangente. Como é que eu calculo o vetor tangente? Deriva a minha função. Então, ó, vou derivar essa função e vou calcular o vetor tangente. Derivada do cosseno é menos seno. Derivada do seno é cosseno. Derivada de t é 1. Está aqui. Esse é meu vetor tangente. Mas eu quero o vetor tangente unitário. Então, para isso, eu vou calcular o versor. Para calcular o versor, eu vou calcular a norma desse vetor aí, ó. Quando eu calcular a norma, vai ficar raiz quadrada, seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que é 1. Ó, só que eu já sei que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, isso aqui já é 1. 1 mais 1 é 2. Então, vai ficar raiz de 2. Então, quem é o meu vetor tangente unitário? É esse vetor dividido pela raiz de 2. Então, quem é a minha resposta? Resposta, quem é o meu vetor t? É o vetor menos seno sobre raiz de 2, cosseno sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2. Então, o que eu fiz? Só fiz dividir o meu vetor tangente pela norma dele. Aí isso aqui eu chamei de vetor tangente unitário. Essa já é a minha resposta. E é isso. Alguma pergunta? Tudo tranquilo? Então pronto, gente. Olha, hoje a gente viu limite e derivada. Aí na quarta-feira a gente vai ver vetor normal, a gente vai ver também integral de funções vetoriais e comprimento de arco. Tá? Então não faltem, quarta-feira é muito importante também. Então obrigado pela presença e até mais.